Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você já deve ter assistido algum filme, desenho ou série onde aparece aquele famoso gênio da lâmpada e, como sempre, ele te concede ali os 3 desejos, ou fazer os seus 3 pedidos. E você fica se imaginando no lugar ali do personagem que está naquela situação, o que ele vai pedir, tem que escolher com calma, não pode pedir qualquer coisa, tem que escolher bem. Bom, eu vou te colocar no lugar dele agora, só que ao invés de fazer 3 pedidos, você só pode fazer um pedido. Então, com toda a calma do mundo, pense aí, o que você vai pedir? Ok, que tempo acabou. Deu para decidir o que você ia pedir? Deu para pensar com calma? Eu não sei o que veio à sua mente aí. Pensa aí, compartilha aí com quem está pertinho de você. O que você pensou? Qual foi esse pedido? Agora, analise um pouco o seu pedido. Será que foi uma boa escolha? Eu sei, eu não te dei tempo suficiente para fazer uma boa escolha. Então, não me julgue, não vou julgar, fique tranquilo. Mas o que você pediu? O que passou aí pela sua mente? Você observou que talvez, se você tivesse um pouco mais de tempo ou pudesse decidir com um pouco mais de tranquilidade, você talvez pediria alguma outra coisa? Pois é, quando a gente tem uma oportunidade de pedir algo que é muito importante ou algo que é muito grande, a gente tem que pensar com sabedoria sobre o que pedir. E no texto que nós vamos ler hoje, João está compartilhando para a gente que a gente pode fazer um pedido para Deus e Deus certamente irá nos atender, desde que esse pedido esteja de acordo com a vontade de Deus. Como saber? Como que eu posso saber se esse pedido está de acordo com a vontade de Deus? Talvez a gente sinta aquela mesma tensão de o que eu falo, o que eu peço, qual que é o melhor pedido? Não se preocupe, João já traz para a gente a dica perfeita para a gente não cair no erro e pedir alguma coisa errada. Eu te convido então a olhar o que João está escrevendo para a gente no fim da sua carta, no capítulo 5 de sua primeira carta, a partir aqui do versículo 13, para refletir um pouco sobre pedir com sabedoria. Vamos então à leitura do que escreveu João, sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 13, e eu te convido a acompanhar comigo na leitura. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até aqui a nossa leitura. Bom, a gente está no final já da carta de João, vai ser a nossa última reflexão nessa sequência, pelo menos, e é um texto até que longo, tem muita coisa para a gente refletir aqui, mas eu vou pegar apenas alguns detalhes para a gente destacar alguns pontos aí para a nossa reflexão de hoje. Eu gosto de ler a carta de João porque, segundo um professor comentou comigo, você sabe que está lendo um bom material quando o escritor vai te explicando o que ele está falando no decorrer do texto, para você não demorar muito para entender algo. Ele já te anuncia, olha, eu estou falando isso por causa disso. Agora eu vou te explicar sobre tal assunto. Quando o escritor faz isso, ele facilita muito para o leitor entender sobre o que está sendo tratado.
E você que vem acompanhando aí a carta de João, ou que já fez a leitura dessa primeira carta de João, você já observou que João tem esse excelente hábito. Ele com frequência fala de um assunto e logo depois diz, olha, eu estou escrevendo isto por causa disto. Eu estou falando a respeito disso para que vocês entendam isso. E você observou aqui como que João começa o versículo 13 no seu último capítulo? Estas coisas vos escrevi, e aí vem explicando o motivo disso. Bom, rapidamente lembrando o que vem antes disso, sobre o que João escreveu, João tinha acabado de definir ali sobre o que é crer em Jesus Cristo, em que Cristo, qual é a compreensão a respeito de Jesus Cristo, que é importante que a gente creia. Por quê? Porque se a gente crê em Jesus Cristo, em quem realmente Ele é, dessa forma completa, apresentada por João, nós temos a vida eterna. E não há nada mais importante, nada mais precioso do que isso, do que ter a vida eterna. Então João já explicou para a gente, olha, tudo que você precisa saber e crer para ter a vida eterna é quem é Jesus, dessa forma completa a respeito da sua pessoa. Então, já explicando sobre isso, ele parte para um segundo momento, já indo para o desfecho da sua carta. Mas olhe como ele é atencioso, ele vem amarrando aqui vários assuntos que ele já trabalhou anteriormente. João bateu muito na tecla a respeito do amor, falando que o amor ao próximo, o amor com os outros irmãos, é algo extremamente importante. E ele não ia deixar isso de fora logo no fim da sua carta. E ele vem trazer aqui uma prática importantíssima para o meio da comunidade cristã. Os cristãos representam esse grupo de pessoas imperfeitas, falhas, mas que, capacitadas e trabalhadas pelo Santo Espírito, têm buscado com todas as suas forças imitar a Jesus, ser como Jesus Cristo. É claro, somos falhos e somos imperfeitos e acontece ainda na nossa jornada de pecarmos. Então, quando isso acontece, João ele vai dar uma orientação para a gente. Ele fala, olha, Deus ele está disposto a atender ao que os seus filhos pedem, desde que esse pedido esteja de acordo com a sua vontade. E talvez você tenha ficado naquela tensão, né? Poxa, que legal saber que eu posso pedir algo para Deus e Deus vai me responder, mas eu tenho que pedir algo que Deus quer que eu lhe peça. Nossa, parece até uma pegadinha, isso é difícil, qual que é a resposta correta? O que eu vou fazer? E a gente pode ficar preocupado, mas não se afobe, fique tranquilo. João ele já mostrou para a gente o que ele nos dá a garantia de que se eu e você pedirmos para Deus, Deus com certeza atenderá. Olha no versículo 16, onde ele diz que se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Pronto, eis aqui um pedido que está no coração de Deus, revelado para mim e para você aqui nas Sagradas Escrituras, e quando a gente pede, Deus certamente atenderá. Ao observar que alguém que busca ser como Jesus, mas tropeçou em alguma área da vida, pecou em alguma área de sua vida, algumas áreas da vida dessa pessoa não estão ainda de acordo com o que Jesus Cristo propõe, se você pedir, Deus concederá a vida a essa pessoa. Deus concederá graça, Deus estará capacitando, ajudando essa pessoa a ajustar a sua vida para viver de acordo com o projeto de vida para os salvos, uma vida parecida com a de Jesus Cristo. Pedir isso para Deus é certeza de resposta, é a certeza de receber um sim de Deus, logo Deus estará atendendo ao seu pedido. Coisa boa essa, né? Mas talvez você tenha se preocupado. Tem um termo aqui nesse texto que pode deixar a gente um pouco preocupado, porque ele fala que a gente pode pedir isso e Deus atenderá desde que não tenha sido cometido um pecado para a morte. Pronto, se você já estava em paz, porque você ia pedir, Deus iria responder, agora a paz foi embora, porque e se o pecado cometido foi um pecado para a morte, e agora? Então, peraí, talvez eu nem adianta pedir, o que é esse pecado para a morte? O que João está falando aqui? Vamos tentar entender esse conceito de pecado para a morte dentro do contexto. João acabou de falar para a gente sobre qual é a garantia que nós temos a respeito da vida eterna. Afinal de contas, quem tem a vida eterna? Todo aquele
que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que veio para resolver o problema do pecado, da separação entre Deus e os homens. Quem crê nessa mensagem tem a vida eterna. E em um contraponto, do outro lado, aqueles que não creem nessa mensagem não têm a vida eterna, pelo contrário, há a condenação, a morte eterna. Essas pessoas estão desconectadas de Deus. E se elas tocam a sua vida até o último momento sem crer nessa mensagem de quem é Deus, a sentença já está dada. Da mesma forma que é certo de que quem crê em Deus tem a vida eterna, é certo de que aquele que parte, que segue a sua vida sem crer nessa mensagem, tem a morte eterna. Já está condenado. Então, quando João fala que há pecado que é para a morte, ele está falando sobre esse pecado, sobre o pecado de não crer em quem é Jesus Cristo, não crer nessa mensagem do Evangelho. Então, quando ele fala que se você vê alguém tropeçar e pedir a Deus, Deus vai atender, ele está falando assim, quando você observa alguém que conhece Jesus, que ama Jesus, mas essa pessoa, na busca de imitar Jesus Cristo, tropeça, peca, erra, ore por ela e Deus vai conceder graça, Deus vai conceder vida a essa pessoa. Mas se alguém que tem rejeitado a mensagem do Evangelho tem levado a sua vida na prática da injustiça, o que é a prática da injustiça? Desobediência à vontade de Deus. Não adianta você pedir por essa pessoa para que os pecados dela sejam perdoados. Porque João já falou para a gente, logo no começo de sua carta, qual que é uma das condições para que exista esse perdão. O perdão está condicionado a uma ação do Espírito Santo que gera em nós arrependimento. E o Espírito Santo é concedido a todo aquele que caminha com Deus, a todo aquele que fazem parte da família de Deus. Ou seja, não há por que você pedir para que a pessoa que não crê em Jesus Cristo tenha uma vida de imitar a Jesus Cristo, ou seja como Jesus, ou tenha os seus pecados perdoados, porque nela não há o Espírito Santo que gera nela arrependimento, que automaticamente vai gerar essa transformação. Então, a orientação de João é: ore pelos irmãos e irmãs que estão nessa busca de guardar os mandamentos de Deus, mas que pode ter tropeçado no meio dessa jornada. Mas então, o que eu faço com aquele que não reconhece Jesus Cristo como Senhor? Eu não vou pedir por ele, eu vou ignorá-lo? Não se preocupe, a gente tem orientações bíblicas para esse sentido também. Jesus fala para a gente em Mateus 18 a respeito de como tratar algumas pessoas na situação de pecado, né? E como que a gente trata aquela pessoa que ela fala, não, eu não creio na mensagem de Deus, eu não creio nisso, eu acho que isso tudo está errado. Como que eu devo tratá-la? Como um gentil, um publicano, né? Como eu devo tratá-la? Como alguém que não conhece a mensagem do Evangelho. Fazendo o quê? Anunciando para essa pessoa a mensagem do Evangelho. É alvo da nossa evangelização, é alvo do nosso amor, é alvo do nosso cuidado. A gente está aqui para expressar o nosso cuidado com a criação de Deus, com todo mundo, independente da fé dessa pessoa no que ela creia. Mas João está chamando a nossa atenção para esse cuidado com os nossos irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo aqui, falando, olha, ore por essas pessoas e Deus certamente irá atender ao seu pedido. E eu queria te convidar a finalizar essa nossa reflexão no livro de João pensando a respeito disso. Isso é algo extremamente importante. Quando nós oramos pelo próximo, para que ele seja mais parecido com Jesus, isso não apenas está causando uma transformação na vida da outra pessoa, mas mexe com a gente também. Isso faz a gente se preocupar com a vida do outro de forma positiva. É muito comum, quando a gente vê alguém errando, a gente querer julgar, ou querer apontar o erro, ou simplesmente diminuir a outra pessoa por causa do seu erro. João está falando, olha, não é certo, isso é errado. Mas quer fazer algo que vá promover uma mudança legal na vida da pessoa? Ore por ela. Ore por ela, para que o Espírito Santo transforme a vida dela. Com certeza, esse pedido será atendido. Então, que a gente possa caminhar nesse sentido. É muito importante nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, crermos em quem é Jesus Cristo
E no cuidado uns com os outros, uma forma muito prática de você demonstrar isso é intercedendo pelas outras pessoas. Então eu te convido ao final dessa mensagem, ao final desse vídeo, a você separar um tempinho. Busque aí na sua mente, talvez venha algum irmão ou irmã, algum irmão na fé que você observe para a vida dessa pessoa e pense, tal pessoa tem algumas áreas que ainda precisam ser ajustadas na vida dela. Eu vejo alguns comportamentos que não são legais, que não parece a prática da justiça, parece que ela está fazendo o contrário. Nesse item ela está desobedecendo a Deus. Lembre dessa pessoa e apresente ela em oração, pedindo para que Deus lhe dê vida, para que Deus renove, transforme a vida dessa pessoa. Com certeza, Deus ouvirá ao seu pedido, como está demonstrado aqui e garantido na palavra de Deus, na palavra que o próprio Deus revelou a cada um de nós. E que Deus esteja com vocês, abençoando vocês nessa jornada de amar a Deus acima de todas as coisas, crer na mensagem do seu Filho e demonstrar amor prático uns para com os outros. Hoje, intercedendo para que Deus auxilie aí cada irmão e irmã nas suas dificuldades. Que Deus nos abençoe.